Boa noite. Estou aqui para mais uma live aqui do nosso projeto Coletânea Mulheres, do grupo de Mulheres Inspiradoras, e hoje a minha convidada vai ser a Geslaine, uma das coautoras do livro, e eu já vou mandar um convite para ela aqui para que ela entre conosco aqui na nossa live. Essa live, a Geslaine já está aqui, a Geslaine, ela que é a nossa convidada, eu já vou mandar um convite para que ela entre conosco aqui ao vivo. Só mais um instantinho. E sejam todas muito bem-vindas. Convidem os seus amigos. Deixa eu só me ajeitar aqui para eu ver. Aqui, achei onde eu vou convidar a Geslaine. Geslaine, se aparecendo o convite na sua tela, você aceita. Ah, já entrou. Foi rápido. Eu estou aqui toda atrapalhada, Geslaine. Eu estou esperando. Falei, cadê ela linda e maravilhosa aí? Tudo bem, Ana? Tudo, eu vou botar um filtro aqui, o filtro está mais vermelho que o rosto, falei, mas deixa assim, tá tudo certo. O importante é que você está aqui, linda, para a nossa live hoje. As meninas já estão entrando aí, eu já vi a Paty, se não me engano, quer ver? Tem o Jefferson, que deve ser amigo seu. Então, assim, hã? Meu marido. Seja muito. Oh, então tá, seja muito bem-vindo. Que bom que ele está aí prestigiando a gente, você principalmente, né? E seja muito bem-vinda, Geslaine. Então, antes de começar, eu vou falar sobre mim. Eu, o Alexandre e a Marciana estamos coordenando uma coletânea de histórias sobre o protagonismo feminino no mercado de trabalho. E a Geslaine é uma das coautoras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto e algumas coisas mais, né? Sobre os sonhos, né, Geslaine, que foi o tema que veio para a gente trabalhar nessa live hoje. E a palavra está com você, seja muito bem-vinda. Hoje é com você, né? Esse espaço é seu, eu estou aqui só para te receber mesmo, para te dar a palavra para você falar um pouco de você e desse projeto, tá? Tá bom, boa noite, live. Eu sou a Geslaine, eu sou enfermeira, também sou consultora de beleza da Mary Kay, sou casada, sou mãe de 3 meninas, filha, irmã, tem tantos papéis, né, que a gente desempenha nessa sociedade, graças a Deus tem muitos papéis. E esse livro veio num momento bem especial da minha vida, né? É, e, na verdade, essa questão dos sonhos é algo muito marcante. Há muitos anos da minha vida, eu tenho trabalhado com essa questão dos sonhos, do, da questão do pensamento positivo, né? Nessa questão da lei da atração. Eu procurei até uns versículos que falam da lei da atração. Incrível que, às vezes, algumas pessoas pensam, mas será que é só ciência? Nem é só ciência. Vai além, né? Tem um Uhum. que fala assim, ó. E todas as coisas, tudo o que você pedir em oração, creia, você receberá. Tá lá em Mateus 21, 22, né? Então, o mestre ensinou pra gente que a gente tinha que crer, que pedir. E aí, o universo e ele conspiram ao nosso favor, né? Então, assim, desde muito cedo, o que teve um despertar na minha vida foi a leitura de um artigo. E esse artigo ele falava um pouco sobre essa questão da gente programar a mente, de pensar positivamente e de trabalhar a favor do que a gente quer. Então, depois da leitura desse artigo, da leitura de alguns livros, eu fui trabalhando essa questão na minha vida e lutando pelos meus sonhos. E eu sempre gostei muito de falar para as outras pessoas, né? Dessa minha experiência de vida. E agora chegou uma oportunidade de eu falar para mais pessoas, e é uma oportunidade muito grandiosa para mim. Para a gente é uma honra, sabe, Geslaine? Para mim, para o Iara, para todas nós do grupo, né? Enriquece muito. Um livro, ele vai retratar aquilo que a gente quer, o espírito do livro mesmo, que a gente está em união, fazendo, né, elaborando essa obra literária para que ela chegue a mais mulheres que um dia estiveram lá sem sonhos, como um dia eu já estive, sem sonhos, sem esperança, porque quando a gente não se conecta com a nossa fonte,
que é o Criador, que é Deus, né? Que a gente tem Jesus Cristo entre nós e Deus, mas a gente também tem acesso direto à fonte, que somos criaturas feitas à imagem e semelhança daquele que criou a mim, a você, a todos, né? E a tudo que existe no universo. Então, quando a gente fala de universo, trazendo para o contexto mesmo do sagrado, que é aquilo que a gente defende enquanto cristãos, a gente sabe que basta que a gente se conecte. Eu tenho feito essa experiência também, de ser atendida naquele anseio mais profundo do meu coração, quando a minha alma deseja. Se a minha alma deseja e eu vou fazendo tudo aquilo que é preciso ser feito para alcançar aquele desejo, é consequência que aconteça. E eu tenho feito essa experiência também. Porém, quando eu me afasto disso, quando o desânimo bate, a falta de esperança, a falta de expectativa bate, naturalmente eu me afasto também dos meus objetivos, dos meus sonhos, porque é conexão também, a gente sabe. Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente procura não se afastar? Porque é para a gente não perder esse vínculo, essa conexão com o Criador, com Deus, né? Que a gente não se esqueça do preço que Cristo pagou por nós aqui numa cruz. Então, a gente que tem como base esses princípios, quando a gente se afasta, naturalmente a gente entra em apatia. Então, a gente perde a esperança e retarda, né, a realização dos nossos sonhos. Porque eu entendo o seguinte, Deus está sempre para mim. Ele está sempre à minha disposição. Eu é que me afasto dele. Então, essa é o meu entendimento do que seja né, esse Criador, esse Pai que me dá tudo, basta que eu queira receber tudo que Ele tem para me dar. Ele me dá tudo que é meu, assim como tem a sua porção, assim como tem a porção de cada um de nós, seres humanos que estamos aqui na Terra. A gente só precisa encontrar um meio de acessar o que é nosso, né? O que a gente chama da bênção, da prosperidade, da abundância, de tudo que a gente deseja, seja financeiro, seja em harmonia, em paz, né? Então, cada um tem um objetivo na vida. Então, e eu achei maravilhoso quando você falou para a gente falar sobre sonhos, né? Para a gente ousar sonhar, porque a gente sonhe, né? Para a gente sonhe e busque realizar esses sonhos. E eu tenho vivido isso, você também, e é muito bom, é maravilhoso. Pois é, menina, na verdade, assim, é lindo, né? A gente poder sonhar. Eu passei por momentos na minha vida em que eu tive depressão, tive ansiedade, e eu acho que é o momento em que a gente esquece de sonhar. Quantas pessoas Uhum. não param de sonhar, não desistem dos seus sonhos, sabe? E eu creio que uma das minhas missões é essa, falar que a gente voltar a sonhar, sabe? Se permitir sonhar. Porque eu acredito que os sonhos que Deus coloca no coração é porque a gente pode sim alcançar. Ele Uhum. não colocaria nada que fosse impossível, porque ele mesmo é o dono dos impossíveis, né? E eu mesma tenho várias experiências, assim, de sonhos concretizados. E também, sabe, eu achei bem interessante quando eu entrei para o grupo das inspiradoras, e como foi, porque Uhum. eu fiz um desafio para perder peso, fui convidada para minha irmã para participar de uma clínica de estética, né? E uma joia e alguns tratamentos. E aí essa joia foi uma das inspiradoras, a Clara, foi me entregar, Uhum. enfermeira. E eu estava iniciando a Mary Kay com um projeto focado nos sonhos das pessoas, sabe? E aí ela foi, me entregou essa joia, me convidou para o grupo das inspiradoras. E aí eu entrei. E aí, Olha. não posso dar muito spoiler, né? Foram acontecendo algumas coisas que, assim, eu nem imaginava que eu queria escrever um livro com a minha história. E era um sonho que eu tinha e eu não sabia. Então, tem sonhos que às vezes, Aí. né? E precisa alguém chegar para ajudar a despertar esse sonho de volta, né? Feliz em estar fazendo algo que eu não imaginava que eu sonhava. Eu penso, Geslaine, que em situações assim, é o próprio Deus que coloca pessoas na nossa vida e oportunidades para que a gente relembre desse sonho, porque se a gente traz à tona, provavelmente ele já está, mas como a gente também, às vezes é um sonho tão antigo, e a gente, ou então foi assim,
passa como flash na nossa frente, alguma, né? Às vezes a gente está ali pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos dê uma luz, que abra um caminho, que ilumine uma situação da nossa vida, e a gente recebe tanta perspectiva, surge tanta coisa à nossa frente, que pode ser um desses momentos que Deus também ativa e nos mostra, né, o quão a gente é precioso para Ele. Porque, assim, se a gente tomasse essa consciência do quão a gente é valioso e precioso daquele que nos criou, né, a gente não faria, não nos abandonaria, né, e não deixaria passar todas as oportunidades que a gente tem de viver e ser feliz. A Sim. Yara parece que quer entrar, vou chamá-la, que maravilha! E, ué, Eu vou, o Yara, vou chamá-la então. A palavra está com você, Gislaine. Eu só vou chamar o tá Yara aqui, tá? bom. Convidei. Seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz com a mentora mor do Oi, nosso grupo aí. meninas! Que bom que você entrou. Consegui chegar a tempo! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Muito bem. Gente, olha, eu estava ouvindo um pouquinho do que vocês estavam falando e aí alegra meu coração, sabe? Ter histórias como a da Ana, ter histórias como a sua, Gislane, porque que grupo lindo, né? Que mulheres inspiram mulheres, né? E saber que as nossas histórias serão histórias que estarão fixadas em páginas de um livro, de uma coletânea que só vem nos engrandecer, né? Só vem nos iluminar ainda mais, né? Então, eu acho que a gente precisa propagar ainda mais o que a gente tem, né? As nossas histórias, as nossas inspirações. Então, eu falei, gente, eu preciso falar! Porque vocês me inspiram, sabe? Acabei de sair da mentoria também, que a Gislaine também está fazendo, né? Que também é uma das nossas inspiradoras, que está sendo a nossa mentora, que é a Lucijane. E, gente, como é incrível esse grupo, como é incrível tudo que a gente está vivenciando, né, meninas? Nossa, Verdade. de verdade, assim, porque é igual eu falei, né? Que eu sempre brincava com a Clara. Eu falei, nossa, eu ganhei um desafio, ganhei uma joia, mas eu não imaginava a joia maior que Deus estava ganhando. E que Deus estava preparando para mim, né? E o símbolo das mulheres inspiradoras é uma joia, né? É uma joia. É. É uma joia. Nós somos joias preciosas, né? Nós Verdade. somos, todas nós somos, E cada aquilo, uma dentro da sua inspiração, a gente tende a ser uma joia preciosa, né? E Sim. aí, é aquilo e que a aí gente é estava importante. falando no início. Tem que lapidar só, né, o Yara? E o lapidar é o quê? É a gente buscar sempre se valorizar e colocar os nossos sonhos na pauta e correr atrás e fazer acontecer, né? Para a gente lapidar todo o talento, tudo que Deus nos deu e a gente brilhar de fato nesse mundo, no melhor que a gente tem para transbordar na vida do outro, né? É É verdade. do lapidar. É isso. Porque é isso que eu sinto, sabe? Quando os momentos difíceis eram lapidar, né? Hoje a experiência que eu tenho veio das dores emocionais, das carências, das dificuldades. Então, assim, às vezes, muitas pessoas desistem dos sonhos por esses motivos. Na verdade, é uma caminhada, é subir um degrau de cada vez, né? É passar por esses momentos nos fazem crescer. Eu falo por experiência própria, não é? É o que aconteceu comigo. É isso. E você sabe o que eu acho interessante, que eu vejo que está sendo interessante? Eu já até compartilhei isso em alguns momentos, é quando as pessoas falam assim, Yara, quando vocês pensaram nesse grupo, o que vocês ganham com isso? Gente, a gente ganha vida, né? A gente ganha vida porque a gente dá vida para a nossa vida, a gente resgata vidas que muitas vezes estão, né, em momentos muito complicados, mas quando a gente está junto, quando a gente se reúne, a gente troca uma energia tão boa, sabe? Uma que está baixo astral, puxa a energia da outra, e aí a gente forma aquela grande rede de apoio, né?
E aí, Sim. gente, eu fico pensando, olha só, como vai ser interessante. Cada capítulo uma história. Eu não sei a história que você vai contar, eu não sei a história que as outras meninas irão contar, mas ali teremos diversas histórias que se unem em uma única coletânea. E a vida é assim, né? São diversas histórias, são diversas vidas vividas que se unem em um único objetivo. Mulheres que inspiram mulheres, né? Mulheres que Sim. apoiam Eu, mulheres, sabe? E eu penso é muito que a grandioso isso. vida é um grande mosaico, né, Yara? A vida da gente é um grande mosaico. O que a gente está fazendo com esse livro é exatamente colocando pedacinhos, né, fragmentos de nós lá dentro, né, nesse grande mosaico, que quando ficar pronto vai ser um capítulo da história de cada uma de nós uma obra de arte, que diríamos assim, a serviço, né, do outro, porque as histórias são de ressignificação de vida também. E é muito bom falar de ressignificar a vida. Por quê? Porque tem pessoas que estão morrendo, mulheres morrendo. Eu já estive nessa condição de estar morrendo, de ter morrido para os meus sonhos, e aí vem a apatia, e aí a gente pede a morte literalmente, e não é por uma questão de. Não é, e isso não é fraqueza, é porque a gente realmente não resiste mais diante do caos que a vida tem. Chega um momento que, às vezes, a vida ela se torna um caos tão grande que não tem, a gente não vê saída, mas aí a hora que vem a questão do acreditar e de falar. Eu sei, eu falo por mim, porque houve momentos em que eu não tinha força para pedir, para rezar, para entrar em oração e falar com Deus, mas aí eu deitada, entregue, sobre a cama mesmo, eu dizia, eu sussurrava para Deus, se o Senhor achar uma brechinha no meu coração que seja, entra e faça a minha história acontecer. E isso foi assim, igual a gente está falando disso, voltando para a lei da atração que a Geslaine estava falando. Isso não é lei da atração pura? Ele sabe, por isso que eu falo, Deus sabe muito mais de mim do que eu mesma. Ele sabe muito mais do que eu quero, do que eu mereço, do que eu vou receber do que eu. Então eu não me inquieto mais hoje. Passei um período difícil? Passei. Mas Deus é tão bom, porque a gente até esquece da dor com o tempo. Então ela fica só na nossa memória como um legado, porque o nosso passado é o nosso legado, né? E o que eu posso fazer com esse passado? Somente ter como referência. É o que eu vejo hoje. A vida é para frente, é daqui de É hoje, daqui para isso. amanhã, é o próximo passo. Então eu não faço nada com o passado, eu só posso pegar fragmentos dali para tirar mais experiência, para relembrar alguma coisa. Agora, construir alguma coisa, eu particularmente nada com o passado, né? Só é a minha referência de quem eu sou hoje é graças a esse E passado quantas também, né? conexões que a gente faz, né? A gente faz muitas conexões. Tá sendo assim. E sabe o que eu fico imaginando? Como vai ser gostoso ler essa coletânea, né? Porque essa coletânea vai ser muito interessante, que eu vou saber um pouquinho mais, nós iremos saber um pouquinho mais do que é, do que foi e do que é hoje a vida de cada uma de nós, né? De superação, de sucesso, de cada um impulsionando uma a outra e vai tomando o mundo isso, né? Porque assim, a nossa coletânea ela não vai se restringir ao Distrito Federal. A gente está com uma coletânea que tem mulheres do Brasil, do mundo, né? Então, Sim. assim, é Sim. muito legal. Ela tá tomando, ela não tem fronteiras, né? E aí, Exato. O livro, né? O livro em si, ele não tem fronteiras, né, o Iara? Então, e agora, então, com a tecnologia, com todos os recursos que a gente é privilegiado nesse sentido de viver nesse tempo, né, nessa época em que está tudo. Então, não tem barreiras. Você coloca numa plataforma digital, quem está do outro lado do mundo compra o livro e lê. Então, ele vai alcançar, por isso que a gente fala, ele vai alcançar, ele vai ser espalhado pelos quatro cantos do mundo, literalmente, porque a rede social, né, o espaço mesmo da tecnologia vai fazer com que isso aconteça e vai chegar em quem precisa ler e a gente vai impactar as vidas que forem, que tiver de ser, né, de ser impactada por esse trabalho. é Sim, isso. lindo, porque ele é bem misto o grupo mesmo, né? Então, assim, cada história e quando a mulher que pegar esse livro, né? As pessoas que pegarem esse livro, eles vão se identificar com histórias específicas, um pouquinho com a minha, um pouquinho com a de outra pessoa, um pouquinho com a sua. Eu acho incrível, assim.
Eu falo que eu acredito que estão sendo escolhidas assim a dedo. Deus está falando, olha, essa. Com Uhum. certeza. Que a gente não. Vocês sabem que eu acho legal? É isso. Porque são histórias, me parece, né? Pelo pouco que eu conheço de cada história, não conheço todas, mas um pouquinho. São histórias muito distintas, de mulheres muito distintas, né? E a gente está muito conectadas. Isso é muito legal, né? É muito. Exatamente, os desafios são diferentes, né, Yara? Então a gente vai passar por temas assim, inimagináveis até, porque cada pessoa desse grupo, é igual você falou, ele é muito, a Gislaine falou, ele é muito misto, né? Então tem histórias de abandono afetivo, então tem de todo, então tem pessoas que passaram por todos os percalços da vida e aí estão ali dentro daquela história. Então, por isso é que uma história pode ser que uma história só toque a vida de uma pessoa que comprou o livro. Mas se a gente conseguir impactar o coração de uma pessoa que seja, a cada livro que saia, né, das nossas mãos e vai parar na mão de outra pessoa, a gente já pode dizer que ganhou, que valeu tudo, né, em prol de realizar esse projeto. É o que, porque quando a gente consegue, né, com a nossa história, que o outro se espelhe na nossa história, ele entenda, olha, tem saída, porque se ela encontrou saída, eu consigo também. E a tendência da gente é olhar pro nosso caos e achar que ele é pior do que o do outro. E eu tenho visto que o meu não é nada diante de alguns que eu já presenciei. Então, né, não sei, não são nem histórias que estão aqui dentro, mas como eu reviso livros, então, às vezes, eu pego histórias e aí eu olho, tá, eu não posso reclamar. Deus foi misericordioso, ele me tirou da beira do precipício na hora exata e eu saí e aí, doutora Aline, boa noite, a minha advogada, gente, é maravilhosa. Pensa numa pessoa que eu tenho um carinho, um amor tão grande por ela, desde 2012, se não me engano, ela cuida de mim. Seja bem-vinda, doutora Aline, eu estou muito agradecida e até emocionada de você estar aqui. Aí, Yara, se você quiser complementar um pouquinho. Então, assim, vai ser isso, né? O nosso livro, esse misto de histórias maravilhosas. Não, você sabe o que eu vou fazer? Eu agora vou me retirar, porque eu quero ouvi-las. Quero ficar nos bastidores para ouvi-las. Eu só entrei porque eu precisava falar com vocês. Porque, olha, vocês me inspiram. Eu estava bem assim, mulheres inspiradoras, vocês me inspiram. Mas eu precisava estar aqui compartilhando com vocês, porque vocês, de fato, vocês duas e as demais meninas, vocês me inspiram a cada dia a ser melhor, vocês me inspiram alegria, vocês me inspiram, assim, dias melhores, vocês me inspiram a sonhar. Então, vão lá, falem Então, sobre você sonhos. não quer deixar um convite primeiro, antes de sair, para alguma mulher inspiradora que tem uma história inspiradora que voltada para o protagonismo feminino no mercado do trabalho, se ela quiser, ainda temos algumas vagas para esse livro, que a gente já está quase fechado, mas ainda tem, porque vai que apareça, você que é a nossa mentor, a nossa Claro! Vamos lá. realizadora do grupo, né? Primeiro, vou fazer o primeiro pedido, eu vou fazer para essas pessoas que estão aqui conosco na live. Vocês vão pegar esse aviãozinho aí, vão fazer que nem eu fiz. Caminha para todo mundo que aparecer aí para vocês, seus amigos, porque as mulheres precisam estar participando dessa live, precisam entender um pouquinho do que vai ser e do que será todo esse nosso movimento que está iniciando com a coletânea, vai se tornar um filme, porque a gente é assim. Nosso grupo é assim, a gente não para, não. Então, manda coraçãozinho, faça tudo isso, porque as pessoas precisam ter esse alcance. A gente precisa que as pessoas entendam qual é o nosso movimento, essa nossa comunidade, essa nossa rede de apoio, né? E aí, as mulheres que se sintam tocadas, porque eu acho que não basta só querer, você precisa tocar, né? Eu acho que estar dentro dessa coletânea, ela é muito mais do que escrever um livro, é muito mais do que escrever uma história, é vivenciar. É isso que está acontecendo. Eu estou vivenciando uma história minha. Eu estou vivenciando uma história minha que eu não sabia. E ao escrever, está sendo algo assim extraordinário, né? Eu me emociono. Eu me emocionei e tenho me emocionado. Tanto é que eu ainda não mandei meu texto para revisão, porque eu começo, Não. eu mudo,
Meu Deus, será? Porque, assim, a gente vivencia a nossa própria história diariamente. Então, você que queira vivenciar e contar essa sua vivência, vem fazer parte do nosso grupo, porque é algo extraordinário que só estando para saber, né? A gente que está nesse processo, a gente sabe, para mim é um processo novo, eu nunca participei de um processo de escrita de livro, então para mim está sendo um processo novo, mágico, divino, tá? E emocionante. Então eu acho que fica aqui o convite, e é um convite que é de coração, é um convite que eu não faria para qualquer pessoa, tá? Então eu faço para as pessoas que se sentem tocadas a participarem desse processo. Um E beijo tem que e ter o vamos falar sonho de também, sonhar. né? E tem que ter o sonho. Se tiver o sonho de ter um livro escrito, né, que seja um capítulo, essa é uma oportunidade também. Então, precisa ter o sonho, precisa ter dentro do coração esse desejo, porque não é simplesmente pelo fato de estar acontecendo o projeto, a pessoa entrar de fato, né? É Eu isso. por participar da live, obrigada por começar esse grupo. Eu É. falei, Ah, começou algo que a gente não sabe nem onde vai chegar. E falando, mas o que é isso? A gente não sabe, né? Assim, os olhos que os nossos, né? eu quero que chegue, que toque, que mude a vida de todas as mulheres que precisam dessa mudança e que necessitam dessa mudança, ou mesmo que não precise de mudança. Eu quero que esse grupo alcance todas nós, porque juntas somos mais fortes, né? E vamos Exatamente. lá. A Agatha entrou aí, que ela está perguntando, é só mandar um direct para mim, ou para o grupo, ou para a Geslane, viu, o Agatha, que a gente fala sobre o projeto e como você pode participar. É isso. Tá? Beijo. Como é que eu faço agora? Porque eu não tenho muita familiaridade. Você Ah, ai, tem que. Sabe onde, no botãozinho de sair aí no final, no seu telefone. vou procurar. Você vai Achei. entrar, porque achou. Achei. Então, pronto. Então, Geslane, voltando, se você quiser dar continuidade a falar, como é que a questão dos sonhos para você, por que que a gente decidiu falar sobre sonhos, né, nessa live, em paralelo com esse projeto que está acontecendo, né, que é a construção do nosso livro. Então, a própria construção de um livro, como eu disse, é um sonho que eu nem sabia que eu tinha, né? Então, como os grandiosos são os sonhos assim para nós, né? E a gente não toma posse dele, né? Então, assim, quando eu vi um documentário, O Segredo, né? A Lei da Atração, e aí eu comecei a fazer, não, eu vi que antes eu pensava muito negativo, às vezes eu pensava, não, isso não é para mim. E quando eu comecei a pensar, não, eu sou capaz, espera aí. As coisas foram mudando, sabe? É, E eu acho que é isso. A gente, quando a gente começa a sonhar e acreditar que é capaz, a gente começa a fazer o que é preciso para chegar nesse sonho, para alcançar esse sonho, né? Eu creio nisso possível e que a gente vai desenvolvendo e as coisas vão acontecendo. Você vai conhecendo pessoas que te ajudam, né? A caminhada. E é muito lindo, sabe? Eu acho esse despertar de pensar que sim, eu sou capaz de realizar. E às vezes o legal de, como a Uiara falou, né, escrever a história foi emocionante para mim também, sabe? Quando você começa a relembrar, né, da sua trajetória, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, porque às vezes a gente quer para ontem, né? Hoje a gente vive na era do fast food, tudo é para agora e não é assim. Tudo depende, tem uma caminhada, tem um processo. O processo é importante a gente passar por ele, a gente amadurece. Se eu não tivesse passado pelas coisas que eu vivi, que muitas vezes eu não entendia, né? Se eu não tivesse passado por uns momentos que eu fiquei sem sonhar, eu não teria valorizado o valor do sonho e falado, opa, peraí, eu preciso sonhar, né? Tem até uma música que fala, volte a sonhar, eu ouvi essa música, eu falei, não, eu vou voltar a sonhar. E quando a gente essa experiência de você ter momentos ruins e depois superar, a gente tem que passar para frente, porque quantas vezes a pessoa precisa ouvir?
uma história parecida e sim, o ser humano tem essa empatia, né? Se identifica e fala, realmente, eu posso sair dessa condição, eu posso acreditar que eu sou capaz, né? E às vezes falta para a pessoa, só falta para ela um incentivo, ela olhar e ver que uma pessoa passou por situação parecida ou até pior do que a dela e a pessoa encontrou meios, porque o livro ele vem nesse sentido de dar esse suporte, de ser essa ponte entre a pessoa e a realização do seu sonho, porque às vezes a pessoa pode ser realizada como dona de casa, como esposa, como mãe. Então, ela sendo mãe, dona de casa, esposa, ela é feliz daquele jeito. E, e é uma história linda a ser contada, porque muitas pessoas, muitas mulheres se cobram. Eu conheço pessoas que se cobravam por sentir prazer de ficar em casa e cuidar só da casa e do esposo e dos filhos, enquanto a sociedade cobra que ela tem que ser mãe, trabalhar fora, ser profissional, mas não coloca a mãe ali, a mãe também está exercendo um papel. Ela está dentro de casa, às vezes o papel dela, ela realmente ela tem essa missão de formar filhos para o mundo, de dar essa estrutura, de ser exemplo também do que é ser família. Então, também é importantíssimo e a gente pode olhar por esse ponto de vista. Ela escolheu ser feliz, ela escolheu viver, né, a vida na família dela, ser aquela pessoa que cuida, que acolhe a família, e ela é feliz desse jeito. E o mundo precisa de pessoas assim também, né? Não só enquanto o marido está trabalhando, ela está cuidando de outra parte, está tudo certo. Se ela está bem assim, ela é feliz assim, ela é realizada, né? Sim, esse Boa é um noite, Alcione. ano. Tassiana também entrou no grupo agora. Então, é um trabalho, né? É um ministério. Ele é Deus que Deus nos deu, é o nosso ministério, cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, né? São joias preciosas que Ele confiou nas nossas mãos. É um dos nossos trabalhos, assim, a gente fala que tem dupla jornada, né? Quando a gente trabalha fora. E eu tive, né, essa bênção de ser cuidada pela minha mãe, ela estava assistindo a live, tá, mãe? E ela abdicou de trabalhar fora para cuidar de nós, e isso foi muito bom para nós, né? Foi muito bom. Ela foi uma ótima mãe, uma ótima trabalhadora no que ela tinha de profissão, que era cuidar do lar, né? Exatamente. E aí, e é assim, é muito digno, né, quando você olha, porque eu conheço assim, as pessoas, e a pessoa ela se sente culpada também por ela não estar fazendo outro papel. Eu sou só mãe. Não, você é mãe, não é eu sou só mãe, né? É uma mãe excepcional. Aí a sua mãe, Edilene, né? Isso, mas é verdade, né? A gente se cobra muito, sabe, Ana? Essa questão dos sonhos até de deixar de sonhar, às vezes é muito pela cobrança, né? A gente às vezes deixa de sonhar porque a gente quer se encaixar num determinado padrão que é colocado pela sociedade. Então a gente atender a todas as demandas e as caixinhas que as pessoas nos colocam e fica difícil para a gente ser nós mesmas. Então, quando eu de si, e aí começa a brotar os nossos sonhos, sabe? Muitas vezes a gente deixa de saber quem somos, nós nos perdemos na caminhada e às vezes a gente precisa ser resgatada. O que eu acho legal nesse grupo é justamente isso, como a Yara falou, né? Às vezes uma tá ali para puxar a outra, né? Quando passam pela nossa vida e nos dão exemplo, né? Homens também, né? Mas é por conta da live está voltada a mulheres, né? Mas as pessoas que vão passando pela nossa vida vão nos ajudando na nossa história, né? Vão Exatamente. ser essa pessoa que a gente se torna, né? E que muitas vezes realmente a gente se perde do nosso eu, e essas pessoas que nos movem a nos encontrar, nos reencontrar, despertam, né? Despertam essas características que são nossas, né?
esses sonhos que são nossos e que às vezes a gente deixou para trás. Aí o amor que nos cerca, né? As pessoas que nos cercam é que nos fazem crescer e muitas vezes, quando a gente está perdido, elas que nos fazem nos encontrar. E muitas vezes elas estão perdidas e a gente ajuda elas a se encontrarem também. Exatamente. A gente é sempre luz na vida um do outro, né? Aí vai ter um livro. O Gabriel, eu não sei, ele é amigo seu, será, o Gabriel? Entrou um rapaz chamado Gabriel, aí ele está perguntando se vai ter um livro. Vai sim, Gabriel. A gente está falando exatamente, a Uyara está aí respondendo, que é a nossa idealizadora do grupo. Nós queremos lançá-lo até o final de maio, então a gente está em fase de elaboração do livro, já está acontecendo, e a gente está aqui falando sobre esse livro, e sobre os sonhos, porque o sonho, né, a maioria, um livro, na realidade, geralmente ele é um sonho. Sempre que né, aí, o Gabriel aí falou. Então, o livro em si já é um sonho, então às vezes é a materialização de um sonho, e nesse caso são 30 mulheres tornando real aquele sonho de ter um dia a sua história contada. Não só pelo sonho, mas por a gente poder levar um pouco do que a gente já vivenciou, que a gente já experienciou nessa vida, a favor daquelas que precisam ainda encontrar, de repente, um referencial. A Geslane falou da gente se perder de nós, eu já me perdi de mim, então eu já não sabia quem eu era. Naquele momento que eu falei, há pouco tempo, que eu deitada sobre uma cama, eu fiquei literalmente deitada sobre uma cama um mês, sem conseguir andar. Uma crise de fibromialgia que me deixou paralisada, literalmente em cima de uma cama. Então, naquele momento eu olhava para mim, eu não tinha referencial mais, eu não sabia mais quem eu era. Então, é disso que a gente vai falar também, só que com outra consciência, não é com a consciência da dor, porque também é uma coisa que eu aprendi, isso tudo em busca de me autoconhecer. Então, muitos cursos, muitos livros, muitos aprendizados, é que a gente não tem como transbordar na vida do outro aquilo que ainda está doendo no nosso peito. Então, se a ferida estiver aberta ainda, não é o momento de falar sobre ela, então eu não vou ser referencial, porque eu ainda estou falando da dor. Então, hoje não, hoje eu toco nos pontos da minha história e não me causa dor. Eu só me lembro e faço, e vou retomando aos fatos e contando a minha história de um modo que ela possa ser lida por outra pessoa, no sentido construtivo, da pessoa olhar e falar, olha, ela saiu dessa condição, ela passou por esse aí é o processo que a Geslane fala. Então, o processo foi esse, foi doloroso, mas chegou um ponto em que ela acordou, né? Ela foi tocada ali e resgatou aquela pessoa que estava ali dentro, quase morta, e ela começou a construir quem ela é hoje. Então, muitas vezes demora a gente demora a construir aquilo que a gente de fato veio para ser nesse mundo. Mas está tudo certo, né? Cada um tem o seu tempo. E o nosso, eu já passei pelo processo, porque eu penso, a gente sabe que tem, eu não sei de quem é a frase, mas a mente, quando ela se expande, ela não volta mais ao embotamento anterior. Então, não tem como eu ser quem eu era antes. Então, isso já é dito por pensadores, por filósofos. Eu não me lembro agora de quem é a frase, mas faz total sentido para mim, porque realmente, quando a mente se expande, ela não volta mais à condição de embotamento anterior. Então, expandiu por quê? Porque eu adquiri conhecimento e sabedoria. Porque não adianta só o conhecimento, a sabedoria é aplicar o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Nessa fase nessa etapa da nossa vida. Pois é verdade, Ana. Mesmo com a vivência, né? Que o tempo vai tendo essas experiências e muda, né? A gente não é mais o mesmo, realmente. A gente e quando a gente supera algo, a gente tem propriedade para falar para o olha, não, eu passei por isso. É possível sair dessa situação, né? Dessa zona. Na verdade, quando falando da questão profissional, eu acredito que eu sou servidora, né? Os momentos em que eu mais me foquei, mais me dediquei a estudar, eram momentos que eu estava passando por alguma coisa e eu resolvi, não, peraí, agora eu preciso estudar, eu preciso focar, eu preciso sair dessa zona de conforto, né? E é difícil sair da zona de conforto, né? Fazer dieta não. Porque é um lugar confortável, né? Entre aspas. Então, ali a gente está
seguro, a gente acha que a nossa segurança está ali naquele lugar, apesar dele não nos caber, ou da gente não caber naquele lugar, porque eu cheguei num ponto que o mundo era pequeno, parece que eu não cabia no mundo, de tão atordoada que eu estava. Então, eu podia, e muitas vezes, eu podia estar numa festa, no meio de uma multidão, e era uma solidão de doer a alma. Então, a gente chega nesses pontos da nossa vida, né? E aí, hoje eu só posso olhar para trás e agradecer, porque a gente sobreviveu a esse caos, porque não é fácil lidar com as emoções, porque nós somos o conjunto das nossas emoções, daquilo que a gente foi, principalmente na nossa infância, quem a gente foi até os 7 anos de idade é o que a gente é quando se torna adulto. Então, se houve uma construção saudável, se eu tive uma estrutura firme, uma estrutura pautada em valores, em princípios, onde eu fui cuidada, eu vou chegar na fase adulta segura de mim, pronta para enfrentar a diversidade do mundo. Por outro lado, se eu não tenho essa base, esse suporte, eu vou chegar lá, né, na minha vida adulta, cheia de problemas para enfrentar. E aí é o que acontece. Aí quando chegou, eu dei a guinada aos 50 anos, e eu falo mesmo para todas as pessoas, eu não espere chegar aos 50 anos, eu não fiz isso por escolha minha, eu não entendi o mundo como eu entendo hoje, por essas lentes hoje. Então, a gente tem um monte de véu que recobre, são as cascas de cebola que a gente, né, como se a gente fosse aquilo, a zona de conforto, ela é confortável, mas ela vai nos aprisionando também dentro da gente. Imagina, aí vem uma emoção doentia, outra, uma sobre a outra, e de repente você está ali, igual você falou, embaixo daquilo ali, e não sabe nem onde você está mais e quem é você. E então, assim, não vale a pena esperar. Então, se houve alguma coisa, tocou no coração, opa, eu preciso ver, então vai atrás do que é. A própria divindade, o próprio Cristo, aquela fonte que eu acredito ser o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que tocou em você para você despertar para alguma coisa, ele vai te guiar para você encontrar, para você trilhar o caminho e encontrar onde está, né, aquilo que você busca. Então, eu vejo assim e tenho agido dessa forma porque eu entendi, né? Eu passei pelo processo e entendi. Por isso que às vezes a gente fala, hoje eu entendi. Parece que a gente, mas você não vai passar? Vou passar por muitas situações, mas não as mesmas. Agora são outros desafios, eles são desafios para eu poder alcançar os próximos níveis da minha vida, porque do nível de embotamento, do nível de dor e de sofrimento e quase morte, eu já saí. Então, se eu já saí e ressignifiquei, eu já entendi, então não volto mais, a mente já expandiu nesse sentido. Então, não tem mais sentido viver do modo que eu vivia. E isso é muito bom. Isso assim, a parte mais gratificante da vida é essa. Quando a gente olha e fala assim, nossa, aquilo que eu fui não me representa mais, eu não sou mais essa pessoa, e isso nem faz parte, nem que eu quisesse. Eu conseguiria mais viver daquele jeito, né? Exato. Eu acho interessante também, eu achei interessante sua fala, que desperta anos, né? Nunca é tarde pra gente parar de sonhar, né, Ana? Ontem eu ouvi que eu fui para fazer a automaquiagem com algumas mulheres, né? E aí algumas pessoas falam, não, eu já vivi o que eu tinha que viver, eu não tenho mais nada para sonhar. Aí eu falei assim, o sonho é assim, a gente realiza um, aparece outro, né? Mais ou menos isso. A E quando gente a gente para de sonhar também, a gente para de viver de alguma forma. A gente não tem essa consciência, porque a gente já está tão acostumado a dizer que não tem sonho, que aqui a vida é isso mesmo, igual essa pessoa falou para você, que a vida encerra-se nela mesma. Não, não é assim. Não é assim depois que a gente entende. Também a gente não pode. Para ela, hoje, essa é a condição. Mas se você estava ali para dar essa palavra, talvez você seja essa pontinha que precisava, né? Aquele momento que ela precisava só de olhar e ver que tem. Lá no fim do túnel tem uma luzinha que ela pode trilhar o caminho e vai encontrar ali, talvez uma esperança que ela nem sabia, a esperança perdida mesmo da vida, achei né? interessante quando eu estava na depressão, e aí eu ouvi uma pregação muito linda, e a pessoa falou assim, que ela estava no fundo do poço, e quando ela estava lá, ela viu que a única opção que ela tinha era olhar para o alto. E aí Para não morrer, porque você está só com o nariz para fora e a boca para respirar, né? sim, sim, eu achei muito bonito, porque assim,
a gente tem os momentos, né? Realmente, como essa pessoa, né? Às vezes a gente fica limitado mesmo. Às vezes a gente... Mas uma palavra, ou alguém que passa por você, ou sei lá, às vezes às vezes quando você... Eu creio muito nos significados das coisas, né? Então, sei lá, eu sonho em ter determinado carro, e aí parece que passam bem na sua frente, você fala, eita, aquele... Aí começa a pensar, quando a gente percebe, pronto, chegou lá. Eu sonhava assim com a minha profissão, foi algo que eu sou sonhado, sabe? Com a minha família, né? Então, assim, eu acredito que hoje eu tenho outros sonhos. E eu creio que eu vou sonhar. É uma coisa que, quando eu estava no auge da minha depressão, eu passei 4 anos sendo atendida por uma psicóloga. Aí eu lembro que alguma coisa que ela me falou, eu vou lembrar. Mas, assim, durante esse período que eu passei com ela, assim, ela ia me mostrando. Então, quando a gente perde os sonhos, a gente se perde da gente. Ela falou, então, como é que você vai viver? Qual é a motivação que você tem para viver? Se nem você não sabe mais nem onde você está. Então, assim, e nesse momento você toma consciência e fala, opa, eu não é, se eu estou aqui, se alguma coisa me motivou a sair daquela cama e a passar por esse processo, a me entregar de fato, a deixar que alguém esmiúce a minha vida, que entre comigo naqueles lugares mais escuros e sombrios que eu não consigo entrar sozinha, então tem um motivo, eu preciso olhar para isso com a expectativa de que eu preciso ir para frente. Então, e assim, muitas vezes a gente realmente precisa de uma mão para poder nos guiar, para a gente poder sair de onde a gente está. E nessa hora é pedir ajuda mesmo, é pedir apoio a quem está do lado e contar para alguém que você confia o que está acontecendo com você, porque a vida nos foi dada para a gente ser feliz, né? Sim, é isso mesmo. Na verdade, é isso. Para a gente evoluir, primeiro a gente tem que olhar para dentro de si próprio e se conhecer de novo, se reconectar, né, com a pessoa que a gente é. Aí, tem alguém falando aqui, porque eu não estou conseguindo ler o todo. Ela está falando que está em depressão. Se você conseguir ler a todo, que aí ela está dizendo que parece que está em depressão e que o que a gente está falando aqui está ajudando. Então, tratando contra vocês são esse estudando, resumindo essa Ana. É, Então, é exatamente assim, é uma questão é um tratamento, né, do corpo e da alma, né? De medicação, é preciso acompanhamento e é preciso entender que a gente tem que fazer parte do processo, né? Não tem por mim, não tem como. não. É preciso cuidar, eu preciso entender que depende de mim, né? Depende de mim. Exatamente. Só eu posso fazer esse processo e me tirar de onde eu estou, né? O outro não pode fazer. E outra coisa também em relação à depressão, o primeiro passo para você sair é você querer ser ajudado, porque eu posso olhar para a realidade de N pessoas, eu sei que ela está no caos, eu olho de fora e eu vejo, mas enquanto ela não pedir ajuda, eu não posso ajudar também, porque a gente só ajuda quem pede. Porque se ela não quiser, ela não vai sair dali. Pode mover mundos, céus e terra, para poder fazer aquela pessoa enxergar, mas se ela não quiser, ela não vai sair. Então, por isso que a gente não ajuda quem não pede, porque até invasão, muitas vezes, que a pessoa não quer sair daquela condição, né? Eu entendo assim, na minha vida eu tive momentos em que eu fiquei comparando a Bíblia, aí eu fiquei como Elias, sabe? Eu creio que em alguns momentos Deus me permitiu, sim, esse isolamento para que eu pudesse fazer essas novas conexões mesmo, para encontrar os meus próprios pensamentos, sabe? Para organizar a né? O meu ser, o meu eu. A própria Bíblia fala que a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas e a própria, né? Então, assim, eu creio num Deus que é maior do que eu e que me deu a vida
E como que eu vou amar ao próximo se eu não sei o que é amar? Eu tenho que me amar para saber amar, né? Exatamente. Porque primeiro a gente se ama, né, para poder amar o outro. Porque a gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Então, se eu não tenho amor nem para mim, nem por mim, como que eu vou amar o outro, né? E eu creio que sim, para mim, esses momentos que eu precisei, sim, me isolar, eu creio que foi nesses momentos que tinha esse cuidado de Deus de falar, olha, pare, olha para dentro de si mesmo, olha ao seu redor, se conecta com a sua alma. Tem horas que a gente precisa disso. Precisei, sim, eu precisei. É. Então Mas eu eu entendo. acho que nesse momento é exatamente quando ele, aquela passagem da Bíblia, né, que ele carrega a gente no colo. Quando a gente olha para trás e vê nesse passo, a gente às vezes olha, vê um intervalo e fala que eu não existi. Aí, se a gente olhar com esse olhar sagrado, à luz da palavra dele, entender, nossa, foi exatamente nesse momento em que ele me carregou no colo. Por quê? Porque eu caí literalmente. Então, porque se eu hoje ainda estou aqui, se estou viva, se passei por tudo, e ainda ele continua me querendo aqui nesse mundo, ainda não voltei para ele. É porque nesse momento, esse lapso que às vezes eu penso, nossa, parece que eu não vivi isso. Foi tão difícil, porque e aí é nessa hora que a gente para e pensa, foi o momento que ele realmente carregou a gente no colo, né? E quando a gente se prostra, não tem como. Sim. E aí, nesses momentos, muitas pessoas se questionam e ouvem, né? Cadê seu Deus? É, Gente, né? Ele tá cuidando da gente. Quando a gente adoece, né? Ficamos dizendo pra você ficar de cama, tomar um remedinho, tá? A alma também, às vezes, precisa de um descanso, né? verdade. A gente atormenta tanto, às vezes, a nossa alma, o nosso espírito, a gente se entope tanto do desnecessário que a gente não tem mais lugar para o que é bom, para o que é benéfico, né? Para aquilo que nos edifica de fato, que nos faz, que traz a cura, que traz o bem-estar, né? O Sim, equilíbrio. exato. É isso mesmo, Ana. E aí, mais alguma? Eu tenho um louvor, depois eu quero passar ele para vocês ouvirem um pedacinho, que ele falou muito comigo ontem. Eu estava ouvindo ele, e ele fala muito dos sonhos, e é muito bonito. Pedi para minha filha trazer aqui a caixinha para eu ouvir, para poder colocar para vocês ouvirem. Tá bom. Elsie, Júlia, tô vendo uma galerinha. O Gabriel é amigo das minhas filhas. Ah, então é isso. Gente, eu estou mandando um recadinho aqui para a doutora Aline. Pensa numa pessoa que não é só uma advogada, então ela é amor. Quando a gente chega, ela acolhe, então assim, ela não olhou só para a minha questão, aquela questão que eu fui levar para ela me dar para ela me atender enquanto, né, profissional. Então, quando ela olhou, ela viu, e eu cheguei para ela no auge do caos da minha vida. Então, assim, eu só posso agradecer, porque Deus coloca, sabe, Gerlane, as pessoas que a gente precisa no momento exato em que a gente necessita daquele apoio, né? Então, em tudo, em tudo. Então, só posso agradecer. É verdade, é verdade. Quem imaginou que eu ia te conhecer, né, Ana? Engraçado, a gente conversando, fizeram uma mistura lá, a gente sentou uma do lado da outra, começamos a conversar e hoje estamos aqui, né? Foi mesmo, foi quando a Camila, seja bem-vinda, a Camila é outro ser incrível que Deus colocou na minha vida. Então, assim, foi mesmo, porque a Uiara pediu para a gente se separar, para a gente fazer a dinâmica do grupo, né, no nosso segundo encontro, e aí aconteceu da gente ficar, eu e você, lado a lado, uma da outra. Foi assim, era para ser, né? Era para ser. O João também, João Ferreira é o vizinho aqui da minha casa. Eu vi criancinha correndo aqui na rua. Obrigada, viu, João? É um poeta esse menino. Pensa num rapaz assim que, né, profundo. Pois é, o que eu Então, muito obrigada a quem esteja aqui, que eu não tenha mencionado o nome. Vocês são muito, muito especiais na minha vida e na vida da Geslaine, com certeza, viu? Pois é, desculpa se eu esqueci algum nome aqui. Eu vi algumas pessoas da minha família entrando, eu agradeço a vocês. Eu quero deixar assim de mensagem, sabe? De não deixarem de sonhar mesmo, as pessoas que venham posteriormente assistir essa live, né? Que estejam assistindo, Uhum.
que acreditem nos seus sonhos, escrevam, façam mural, sabe? Concretizem, uma hora ele se realiza, e na hora certa. Às vezes mais rápido do que a gente imaginava, ou às vezes demora, porque a gente precisa amadurecer, o bebê precisa de 9 meses para nascer. Não dá para É. demorar, né? Às vezes E eu tive a experiência exatamente essa, quando o primeiro livro foi exatamente 9 meses. A gente brincava. Gente, esse filho vai nascer, esse filho não vai nascer. Quando deu 9 meses, o livro foi publicado. Foi exatamente. Então, foi o tempo de uma gestação. Então, os números, eles falam também, né, o Geslaine? Então, 9 é o ciclo da vida do bebê ser concebido, dele ser formado no ventre e ele nascer, ele sair daquele, né, ali do quentinho dele, e aí ele vem para esse mundo para experimentar a vida fora, né, do útero. Então, o 9 também, nesse sentido, para a gente, é assim, muito, né, é simbólico mesmo. E para mim aconteceu literalmente com o escrito do outro livro. Foi exatamente o tempo de uma gestação. E aí aconteceu. Por isso que a gente fala, o nosso bebê nasceu, um bebê com 24 mães e pais, então, assim, nesse, né, sentido figurado, claro, é só um livro. Então, ele é o filho que a gente gestou por 9 meses e veio a esse mundo. E realmente está aí correndo, né, em vários lugares ele está alcançando, graças a Deus. e falando em gestação também, para nascer precisam das dores, as coisas que tem na nossa vida, não. Tem isso também, é o processo, né? Nossa, eu me lembro quando eu estava perto de formar mesmo, falava no monografia, no TCC, meu Deus, eu ficava assim, Jesus, fazer isso. Como é que eu vou me formar? Que ainda falta o trabalho final do curso. Então, assim, não foi fácil. A gente precisa passar por um processo, mas quando o neném nasce, aí é só alegria. Outra fala aí. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Pois é, então, tá, Gislaine, eu acho que a gente já conseguiu passar, né, o nosso recado, a gente já falou sobre os sonhos, então a gente está vivenciando mais um sonho, né, nesse projeto, e a Gislaine é uma das coautoras do livro, várias delas entraram aqui nessa live essa noite também, então a gente só agradece pelo sim de cada uma de vocês, porque é por vocês que esse projeto está acontecendo, é por todas nós, mas por vocês também. A Tânia, outra coautora acabou de entrar. Seja bem-vinda, Tânia. Emeline. Emeline também. Então, a gente agradece a cada uma de vocês que entraram, que venham assistir essa live depois e que a gente vai fazer outros encontros mais para frente, enquanto a gente está ainda nessa fase de elaboração do projeto, então vão acontecer outras lives. E aí a gente agradece, deixa aqui, né, uma boa noite para todo mundo, um feliz sábado, uma noite abençoada para vocês e um final de semana também, né, de descanso. Uma música que ela fala muito bem, assim. Hum. Posso colocar? Deixa eu ver como é que é aqui. Pode. Uhum. Pronto, essa música eu acho linda, depois vocês podem ouvir ela todinha, mas ela fala isso, né? Tem uma ponte pra gente chegar lá do outro lado, e depois que a gente olha, a gente vê que Deus estava do nosso lado o tempo todinho. Cuida da gente, principalmente Exatamente.
achava que estava sozinho, ele estava lá. E eu creio nesse. Com certeza, essa ponte, ela estava ali e a gente não viu, né? Era ele, que estava ali nos conduzindo pela mão para a gente passar para o outro lado, para passar pelo percalço, pelo desafio e vencer, né? É o que a gente está. Todos nós somos vencedores, né? Dentro do nosso potencial, dentro daquilo que a gente alcançou. E cada dia a gente vence um desafio, um percalço e galga um outro degrau, né? Isso que e essa música realmente ela nos remete a isso, acalma a nossa alma também, né? Nos dá o alento da gente olhar e falar, tá, estou segura naquele que realmente me mantém aqui, Eu né? espero Linda, ter, adorei. eu espero ter contribuído, assim. Eu agradeço que participaram da live. Espero que Deus abençoe poderosamente os sonhos de cada pessoa que assistir, que lê esse livro, sabe? Eu tenho certeza que o propósito é bem maior do que a gente imagina. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade de você. É uma experiência para mim. Estou aqui aberta aos desafios que a vida me dá, né? Eu sempre fui muito tímida. Eu aqui, estou aqui, né? Yes. Isso aí. Não, tá linda, maravilhosa, você foi excelente, muito bem, falou tudo que precisou ser dito e com muita propriedade. A gente só agradece pela sua contribuição também. Muito obrigada. Obrigada, beijo. Tá? Boa noite. Beijo para você também. Obrigada a todo mundo. Edilene, a mãe da Geslaine. Aí, linda! A Sofia. É Dá tchau. linda demais, Sofia. Tchau, querida. Boa noite, bom fim de semana, tá? A Bom Josi entrou. Boa noite, gente. A gente já está terminando a live, mas ela vai ficar salva aí lá no perfil do grupo e no meu também. Tá? E depois a Geslaine pode pegar o link e colocar também para as pessoas acessarem. Tá? Um beijo para todas vocês e muito obrigada. Obrigada, viu, Geslaine? Deus Obrigada. abençoe você, sua família e todos os seus projetos também, não só esse conosco aqui, tá? Amém. Vocês também. Te abençoe muito e a todos, viu? Amém. Boa noite. Tá, obrigada. Um beijo para todo mundo e Deus abençoe o final de semana de todos nós, né? Obrigada. Beijos. Outro, tchau. Tchau.